E aí, pessoal, tudo bem? Vão entrando aí, enquanto eu vou chamar a nossa convidada e vou fixar o conteúdo da live aqui nos comentários. Podem ir chegando. Oi, Vê. Oi, Lu. Deixa eu só fixar o comentário aqui, beleza? E vamos convidar a nossa convidada, né? A Maiara, para que ela entre aqui na live e nós consigamos iniciar. Quanto Quanto a som, quanto a iluminação, tá tudo certo? Vocês estão conseguindo escutar bem, ver bem, a internet tá tudo ok aí? Só coloquei um positivo, porque antes ela tava dando uma travadinha aqui, então a gente, só pra garantir, vou convidar aqui a Maiara, que agora ela entrou aqui. Vamos. Ela tá entrando. Oiê! Oiê, tudo bem? Tem fôlego aí? Tem fôlego pra continuar? A pessoa fala meio pouco, né? Um pouco difícil. Gente do céu. Pra quem não tá entendendo, a Maiara estava numa live até agora. E ela saiu da live sem terminar para vir para nossa aqui. Ó, até a. A Beth já tá aí também. Olha aí, companheira é companheira. Isso aí, né? Beleza, a gente se troca aqui. A gente se apoia uma a outra. Isso é bom. É Bom, ótimo. eu acho que você já tá com o gancho, assim, né? Vocês já estavam falando de finanças. E a temática de hoje, bom, é essencial. Antes de nós começarmos, eu vou explicar por que eu escolhi trabalhar o planejamento financeiro, incluir na semana do autocuidado. Porque, como eu disse ontem e falei em todas as lives, eu vou repetir isso. Autocuidado vai realmente além do cronograma capilar, além de uma maquiagem bem feita, além do cuidado com a pele, cuidado com o físico, vai muito além. Eu acho que o autocuidado, na verdade, começa com o interno, pela gente, trabalha inteligência emocional, trabalha toda a nossa mentalidade e depois vai trabalhando o externo. Só que eu digo uma coisa, não tem como você comprar uma maquiagem de qualidade se você não tiver um financeiro legalzinho para comprar maquiagem de qualidade. Não tem como você investir em um curso para você se você não se organizou, não se programou para fazer tal investimento. Então, quando a gente visa um propósito maior que possa nos beneficiar, nós também temos que levar em consideração esses aspectos financeiros também. Por isso que eu incluí o planejamento financeiro na semana do autocuidado, que é essencial. Mayara, para quem não te conhece, deixe você se apresentar, tua profissão, tua formação, com o que você atua e por que você atua com o que você trabalha hoje. Então vamos lá. Então eu quero primeiro, né, dar uma boa noite, Chesca. Boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. É um prazer enorme, né, estar fazendo parte da Semana do Autocuidado aí. Muita gratidão a você pelo convite. Fiquei muito honrada e muito feliz, porque tu tá com um time da pesada aí. Eu tô aí no meio, tô me sentindo lisonjeada, viu? Não, mas eu acho que eu me sinto honrada pelo pessoal que tá topando para fazer parte dessa semana, né? Ah, é maravilhoso, né? Que nem você falou, compartilhar conhecimento é muito bom e é muito bom quando a gente pode se apoiar e se ajudar também, né? Então vamos lá, né? Para quem não me conhece, então eu sou a Mayara Fontana, né? Eu sou formada em administração de empresas, tenho MBA em gestão estratégica de negócios. Já fiz vários cursos de várias áreas, de várias coisas, né? Sempre gostei muito de trabalhar na área administrativa e financeira, né? Na verdade, durante toda a minha vida profissional, assim, eu sempre trabalhei com a área de finanças, né?
E eu sempre gostei muito dessa área e também da área do empreendedorismo, né? Sempre me chamou muita atenção, negócios, estratégia de negócios, inovar, né? Eu já fiz um pouco de tudo nessa minha vida, na verdade, né? Já tive várias experiências. Então, tudo isso, né, foi carregando uma bagagem aí muito grande, né, de vida, desde os meus 14 anos que eu trabalho fora e trabalho, né, nessa área, assim, relacionada a finanças e a área administrativa, né. E aí hoje, né, hoje então, eu tive, aí no final do ano, tive uma transição de carreira, eu era vereadora em Água Santa, para quem não sabe, né, também uma experiência muito gratificante na minha vida que me fez eu entender o comportamento das pessoas, entender como é que funcionam as leis, a legislação municipal, enfim, várias coisas que eu tive a oportunidade de conhecer trabalhando no legislativo, né? Então, tudo isso foi agregando dentro da minha vida. Mas foi uma experiência de 4 anos aí e que não supriu tudo aquilo que eu queria e eu sentia que eu precisava mais, que eu precisava contribuir mais com o mundo, né? Eu sempre, como eu falo nas minhas lives, eu tinha uma dor muito grande de querer ajudar as pessoas e eu nunca conseguia fazer o suficiente, né? Porque eu dependia de alguém, ou aquilo, ou eu não era vista, ou enfim, como uma subordinada, uma funcionária, você não tem poder, não tem voz ativa. Enfim, né? Tudo aquilo me gerava uma dor, porque eu sempre via a área das finanças como uma coisa muito boa, mas nem todo mundo consegue ver esse lado e nem todo mundo tem a facilidade de entender como se deve lidar com as finanças. Então, durante a pandemia, né, que foi um momento assim, para mim, eu acredito que a pandemia foi um momento de muita reflexão e de autoconhecimento, né? Foi um momento que eu parei, onde a gente teve que cortar as nossas relações sociais um pouco, né? Então, você teve que se fechar, você teve que parar, você teve que pensar em você, você só tinha o convívio de você e do teu marido ou da tua família mais próxima. E aí eu fui, né, fui buscando dentro de mim alguma coisa que me fizesse preencher esse vazio que eu tinha, né? De buscar o meu propósito, né? Porque hoje tá em alta, né? Buscar o nosso propósito, o nosso sentido da vida. E aí eu fui buscar conhecimento, buscar informação, fiz curso, li livros, enfim, várias coisas para tentar me entender melhor, né? E aí começou, uma determinada época, começou a vir insights, assim. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu passei por essa experiência? Por que eu vivi aquilo? Por que eu senti aquela dor? Né? Porque eu também tive muita dificuldade na área financeira. A minha vida não foi um mar de rosas, em nenhum momento, na verdade. A gente passou por muita dificuldade, tanto nas empresas como que eu trabalhei, tanto na minha família. Eu também ajudava meu pai ali a administrar as lavouras, enfim, o negócio agrícola que a gente tinha. E a gente enfrentou muita dificuldade. E aí, com tudo isso, eu fui agregando muita experiência, sabe? Através das minhas dores, eu pude sentir também, né, a dor do outro e aí trazer isso para dentro da minha realidade, dentro do meu contexto hoje. E aí, como eu falei, foram caindo muitas fichas, né? Eu fui entender o porquê da minha faculdade, né? Que muitas vezes a gente faz a faculdade sem pensar, vou fazer isso lá com 16, 17 anos, nem tem muita noção de vida ainda às vezes, né? Vou fazer isso e vai indo e, cara, e tudo foi encaixando, assim, que nem um quebra-cabeça, sabe? Que nem um quebra-cabeça. E aí eu disse, é a mentoria financeira, é a área da consultoria empresarial, é isso que eu gosto de fazer, é ajudar as pessoas a organizarem as suas finanças. Então, eu consegui, né, durante o período da pandemia, descobrir qual é o meu verdadeiro propósito, que é ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, né, que é o meu principal foco, a reorganizar as suas finanças e alinhá-las para que elas possam alcançar os seus objetivos. Porque muitas vezes a gente tem sonhos, mas
é difícil da gente conquistar se a gente não consegue traçar objetivos, a gente não consegue traçar metas, né? E principalmente metas financeiras, porque o dinheiro, querendo ou não, ele faz parte da nossa vida, né, Tchesca? Então, tudo isso foi ligando uma coisa com a outra. E hoje estamos aí, né? Trabalho hoje, então, com a mentoria financeira, né? Através do Instagram, pela internet, né? E também com a consultoria empresarial, que abrange a área de finanças, de empreendedorismo, de gestão, de liderança, enfim, vários setores, né, que envolvem aí o ramo empresarial. E é apaixonante, né? Eu disse, quando a gente faz as coisas que a gente ama, tu nem vê passar, tu trabalha 8, 10, 12 horas do teu dia, final de semana, feriado, e você tá aí feliz da vida, você não cansa, você leva tudo muito mais natural, né? Porque você realmente encontra o teu sentido de vida, né? Ali no que tu colocou, a questão de propósito e a questão de transição de carreira. Tu conhece minha história, eu já troquei de faculdade 2 vezes, e eu penso assim, a gente sai do ensino médio com aquela mentalidade de 17 anos, o que que eu sei? Tu teve os teus insights, tu chegou onde que tu tá hoje, analisando os teus erros e as tuas escolhas, e é realmente isso. Depois de muito tempo, e na pandemia eu fiz a mesma coisa que você. Eu fui morar fora durante um mês e eu percebi que não era nada do que eu queria. Então eu voltei para cá, eu pensei, eu refleti, e aí que eu comecei a engajar novamente no meu projeto, porque eu tinha dado uma distanciada do que eu realmente queria. Então, essa questão do propósito e de fazer, trabalhar com o que a gente gosta é muito gratificante, porque a prova disso é você tá aí. Você não teve a pausa. Você saiu de uma, tá entrando para outra. Se tivesse uma terceira, eu tenho certeza que você estaria fazendo essa live, porque a forma como você fala, você transmite segurança, você tem conhecimento de causa. Então, se você demonstra isso, é porque você realmente gosta de trabalhar com isso. E não me arrependo da escolha que eu fiz para trazer aqui. Eu sei que você tem muito a agregar hoje. Aliás, principalmente para mim, porque por mais que a gente trabalhe com desenvolvimento pessoal e profissional, é uma área que é muito ampla, então a gente não consegue trabalhar com tudo e o planejamento financeiro não é um dos meus focos, mas sei da importância, né? Então, para nós começar, eu acho que seria interessante, antes de qualquer coisa, o pessoal que está assistindo, pega o aviãozinho ali embaixo, compartilha a live, envia para 5 pessoas, 5 pessoinhas, divulga esse conhecimento que é para lá de relevante, tá bom? Olha, ó, energia boa, amo essas meninas. Olha aí minha tia, minha mãe, acho que tá aí também. É tão bom, né, Tiasca? Não existe sensação melhor do que quando as pessoas que a gente ama nos apoiarem também nesse nosso propósito, né, Tiasca? Isso, então, não tem preço que pague, né? É maravilhoso, porque você tem um motivo a mais, é aquela questão. Você não precisa ter 1 milhão de pessoas te apoiando. Você precisa primeiramente acreditar que você é capaz, que você está fazendo o que gosta e depois das pessoas próximas. Isso já é um motivo suficiente para você conquistando o mundo pouco a pouco. Então, é maravilhoso ter essas pessoas aqui com nós, principalmente na cidade pequena, o pessoal de Água Santa está sendo muito participativo. Eu percebo aqui na minha live, percebi na live de vocês antes, eles estão participando muito. A Paty está sempre de uma forma ou de outra presente. Não perde uma, né? É isso aí. A Lari também, acho que estava aí, né? Minha comadre também está em todas. A Vanessa, minha amiga querida, também está aí. Que bom saber que você está aí também assistindo a gente. Então, para começar, porque a gente sabe que se a gente começar a falar, eu e a Mayara junto não dá, vai estourar o tempo. E no mínimo umas 5 lives, né? Meu Deus, e ainda falta, eu acho. Mas assim, Verdade. acho que a primeira parte é entender um pouco os conceitos, o que é um planejamento e como funciona o planejamento financeiro. Então vamos lá, eu fiz uma colinha aqui, pessoal, para mim não me perder no raciocínio, porque eu começo a falar um monte de coisa e às vezes eu me perco, né? A pessoa tem muita ideia, né? Até ontem, eu falei aqui pra Tiesca ontem, né? Ontem ela fez uma live lá com como é que era o nome da tua convidada ontem? A Ana, né? Maravilhosa, uma energia leve, tranquila. Eu disse, Tiesca,
Amanhã eu vou estar lá com um turbilhão de coisa para falar, e eu falando ligeiro, e gesticulando, e tá. Você vai trocar total a energia. Mas é sim, é bom. Aquela troca, essa troca de energia, renovação de energia é super bem-vindo. A gente tem que ter esses picos, é aquela história. Sem os altos e baixos, mudança, oscilação, a vida não existe, a gente morre, tem que ter esse pico, nem se estresse. É bom a gente estar calmo num dia, agitado no outro e assim por diante. E a gente tem que ser quem a gente é, né, Tiesca? Não adianta eu vir aqui e querer enfeitar e não sei o quê, e ser quem eu não sou. Eu não vou conseguir ser natural, não vai rolar, não vai ficar legal, as pessoas não vão conseguir se identificar. Então a gente é assim mesmo, né? Meio grossa às vezes, e fala bem alto, chega na eco aqui na sala às vezes, mas é isso aí mesmo, né? Verdade. A minha avó também está assistindo, minha mãe e minha avó. Um beijo para vocês aí. Gratidão por estarem nos assistindo. Então, deixa eu falar um pouquinho, então, né, sobre como é que é, né, o planejamento financeiro, né? Como é que ele consiste, né? Então, o planejamento financeiro, ele consiste basicamente em saber organizar as suas finanças. E o que é isso? É a gente ter um controle de tudo que a gente tem de entradas de dinheiro, né, do seu salário lá líquido, ou enfim, das suas vendas, né, com lucro líquido que você tem, das suas comissões, enfim, independente da área que você trabalha ou dos rendimentos que você tem, que você faça uma análise, então, de todas as suas entradas de dinheiro e todas as suas saídas de dinheiro. E o que são as saídas de dinheiro? São as nossas despesas fixas, que enquadram água, luz, comida, telefone, internet. Despesas fixas, pessoal, são todas aquelas despesas que, faça chuva ou faça sol, todo mês elas estão lá. A gente vai ter que pagar porque fazem parte da nossa sobrevivência. E também tem as nossas despesas variáveis. Que o que são as nossas despesas variáveis? Ah, um salão de beleza de vez em quando, porque a gente merece. Uma roupa nova para aumentar nossa autoestima. Uma maquiagem, como a Tiesca falou. Né? Isso também conta no nosso planejamento financeiro. Então, para que a gente possa organizar melhor as nossas finanças, é interessante que a gente coloque tudo isso no papel e que a gente faça um cálculo. Quanto dinheiro entrou e quanto dinheiro saiu, para que a gente possa ter um equilíbrio das nossas finanças, para você não estar gastando, às vezes, mais do que você recebe, e aí você acaba se endividando, e aí você perde o equilíbrio, né? E aí também o planejamento, ele consiste, além do controle das entradas e saída, você também organizar as suas finanças para que você consiga alcançar os seus objetivos. Por exemplo, você tem um objetivo de no final do ano fazer uma viagem. Então, quanto que você precisa economizar durante o mês para lá no final do ano você ter o dinheiro suficiente para conseguir fazer essa viagem, né? E isso é planejamento, isso é organização. Para que chegue lá no final do ano, você já tenha aquele dinheiro e você não precise se endividar, você não precise se preocupar, porque as suas contas já estão todas equilibradas, todas pagas, e você vai poder sair, né, numa boa. Né? A tua organização financeira, o teu planejamento, ele pode ser dividido em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Vai depender aí dos objetivos que você tem. Mas é basicamente nisso que consiste aí o planejamento financeiro. Cara, eu tô aqui fazendo um mapa mental de tudo que tu tá falando, assim, tá ficando uma coisa linda. Depois me permite fazer um post do resumão dessa live e postar no feed? Com certeza, com certeza. Beleza, então, porque tá. Eu tô notando aqui, gente. Bom, o próximo tópico seria por que a importância de um planejamento financeiro. Mas, gente, eu acho que já deu para entender por que ela é importante, né? Quem nunca gastou mais do que se tem? Quem nunca chegou no fim, na hora de pagar uma viagem e ficou, bah, esse ano não vai dar de novo para nós sairmos viajar? Quem nunca pensou em sair, vamos fazer uma janta com os amigos fim de semana e
não deu porque, tô com contenção de gastos. Ainda que pensou na contenção de gastos. O pior é aqueles que, não tenho, mas vamos fazer igual, dá um jeito depois, né? Pior que tem muita gente assim. É, Então, a importância do planejamento financeiro já está bem claro no próprio conceito dele. A gente precisa para a questão de sobrevivência, né? A gente tem que dar priorização para as nossas questões de necessidades básicas. Eu acho que também eu posso fazer uma linkagem com a pirâmide de Maslow no grau de necessidade. Primeiro, o que a gente precisa para sobreviver, depois vai subindo a exatamente. pirâmide. É uma das Então, coisas principais, né, Tiesca? Exatamente. Mas também, né, eu acredito muito assim que o planejamento, a organização, ele possibilita você realizar sonhos a longo prazo, como eu falei, ou a curto prazo também, né? Por exemplo, você almeja comprar sei lá, um celular melhor até o final do ano. Então, ele possibilita realizar sonhos porque você vai se organizar e vai conseguir comprar e não vai ficar endividado. E ele também nos proporciona qualidade de vida, né? Eu queria só mencionar isso, porque, gente, pense, se você não tem dinheiro, se você tem dívidas, a gente acaba trazendo muitos problemas para a nossa vida, né? Quer fazer um... a mente acaba pesando. Não, só essa questão da qualidade de vida. A gente se endivida, a gente fica preocupado com o que não tem, o que tem para pagar e o que a gente não tem para conseguir pagar e acaba prejudicando a nossa saúde mental, né? Então, com certeza, o planejamento está ligadíssimo com a nossa qualidade de vida. E influencia também nas nossas relações, né, Tiesca? Porque quando a gente não está bem financeiramente, acaba, né, afetando a nossa família, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais, enfim. Quando você não está legal, querendo ou não, isso vai afetar nas suas relações também, né? Então, ele engloba aí uma série de coisas que acabam afetando a nossa vida, né? Por isso que ele é tão importante. Com certeza. Ainda mais quando as pessoas, nossas relações convivem diretamente com a gente, né? Então, qual seria o passo a passo, a tua estratégia para construir e para executar um planejamento financeiro? Vamos lá, né? Então, a minha estratégia aqui, a minha colinha, né? Deixa eu ver só se eu não esqueci nada. Eu acho que aqui, beleza, vamos lá. Fica à vontade de fazer com a minha também, assim, porque senão a gente sai do roteiro muito fácil. Exatamente, né? Que nem eu falei, tem que ter a colinha, senão a gente acaba entrando em vários outros assuntos e foge daquilo que é o objetivo, né? E na nossa vida também é assim, né? A gente precisa traçar aqui, escrever objetivos, priorizar aquilo que é importante, também é fundamental. Gente, é aquela questão, a gente gancho e para linkar o planejamento financeiro, como você mesmo falou, é família, saúde mental, é saúde física que a parte colocou ali. A gente consegue fazer várias lives só com matemática, sem pestanejar, assim, é muito fácil. Então, hoje o foco vai ser mais não tão aprofundado, porque se a gente aprofundar, com certeza tem conteúdo, sim. Mas aí, essa questão de aprofundar planejamento financeiro, deixo com você e com a Beth, que daí fica tudo certinho. E vocês vão lá e continuar, né? Nossa semana Libere Seu Mindset Milionário, que a gente fala sobre o pensamento em relação às finanças, né? Que também é importante. Então vamos lá, como é que funciona mais ou menos, então, né? A questão aí do planejamento financeiro. Então, o primeiro passo, né? Que é importante a gente dar quando a gente vai fazer um planejamento financeiro é entender o perfil do cliente, né? Ver as necessidades e os objetivos que ele tem. Aonde que ele quer chegar, o que que ele precisa resolver. Enfim, é feita uma análise, né, inicialmente, para que a gente saiba quais passos a gente precisa dar. O que é que a gente vai precisar fazer em específico, né, para conseguir alcançar aquilo que o nosso cliente, né, vem nos buscar. E aí também, além de analisar as necessidades e objetivos, né, e também a questão da análise aí financeira, é importante eu analisar as nossas crenças, né? Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre isso, porque toda transformação, ela precisa começar primeiro dentro da gente.
né? E o que que tem dentro da gente? As nossas crenças, os nossos sentimentos, o nosso vitimismo, o nosso pensamento de escassez. São várias coisas aí que levam a trazer um resultado negativo hoje na nossa vida financeira. Ó, só fazer um parênteses aqui, que o Rodrigo entrou aí na nossa live, meu amor, que está viajando, está longe, né? Você está voltando para casa hoje. Boa noite, seja bem-vindo. Então, depois, né, dessa análise, né, do perfil do cliente, analisar as crenças que ele tem, né, e os objetivos que ele tem, a gente parte para um segundo passo, que é, então, analisar diretamente aí as finanças, né, como eu falei aí na primeira parte. Olhar as entradas e as saídas de dinheiro, ver se a pessoa tem dívidas, como é que tem uma situação das dívidas, quais são os investimentos que ela quer fazer. Enfim, a gente precisa fazer uma análise geral, né, de todo o contexto financeiro dessa pessoa. Depois de feito isso, é muito importante, eu gosto de trabalhar com os meus clientes a questão do controle das finanças. A gente tem o hábito de saber olhar para onde a gente está gastando, de saber perceber que você está gastando o teu dinheiro. Então, eu tenho algumas ferramentas específicas aqui que eu uso, mas basicamente na questão do controle, eu gosto de usar o controle diário, que é onde tu vai lá e tu vai anotar todo dia. Ah, hoje eu gastei R$ 5 na padaria. Amanhã eu gastei R$ 20 no mercado. Ah, gastei R$ 30 no posto de combustível. Tu fazer uma relação de todos esses gastos para que depois você olhe e perceba, bah, isso aqui eu gastei, mas eu não precisava ter gastado. Isso aqui foi num momento de compulsão. Eu não tinha o planejamento e aí gastei lá sem querer, né? Então, esse controle, só pelo fato de você pegar o hábito de, bah, eu vou comprar aquilo, mas eu vou ter que anotar lá. Eu vou gastar meu dinheiro aqui, mas eu vou ter que anotar. Vai fazer você pensar diferente, né? E eu sempre falo também que antes das pessoas gastarem, é importante que elas pensem se elas podem gastar, se elas precisam gastar e se esse dinheiro não vai fazer falta depois, né? É muito importante você lembrar de tudo isso, para que realmente você não fuja do teu planejamento, né? Do teu planejamento financeiro. E aí, depois de tudo isso, eu gosto também, então, de trabalhar em cima dos nossos objetivos, que é o que eu falei ali também. Por exemplo, você tem o objetivo de viajar no final do ano, como eu falei, e você vai estipular lá que você vai gastar R$ 2.000, que nem a Beth estava falando na live, né? Ou R$ 4.000, né? Se tu fizer. Tem que botar tudo no papel, né? Bota lá diária, bota alimentação, bota deslocamento, e ainda bota uma margenzinha de sobra, né? E ainda bota bem certinho, ó, a data que tu vai sair, porque quando você tem um objetivo, para você concretizar, agora tocando na parte do desenvolvimento pessoal, que é a minha área, é detalhadamente. Você tem um objetivo, quando, como, porquê, o que você precisa. Anota tudo para você se organizar e não esquecer de nada e não acontecer nenhum imprevisto. Pronto. Exatamente, é verdade. E aí é importante, né, que a gente trace isso. Por exemplo, você tem um objetivo a curto prazo de viajar final do ano e você estipulou que você vai gastar lá R$ 4.000. E aí você vai traçar durante todos os meses anteriores quanto de dinheiro você vai economizar para que lá no final do mês você tenha aquele dinheiro e que você consiga sair viajar de boa, sem se preocupar, sem dívidas, tranquilão. É muito importante que a gente faça esse planejamento, né? E planejamento a longo prazo também, é muito importante isso, porque a gente não é nada sem sonhos, né? De que vale a nossa vida se não tivermos sonhos, né? Então, a gente precisa também pensar como que a gente quer estar daqui a 10, 20 anos. E o que eu estou fazendo hoje para chegar lá? É exatamente isso que eu sempre abordo nas sessões, nos processos de coaching. Até agora aqui comigo eu não tenho meu mapa da visão do futuro, que na verdade eu coloquei minha vida memorável. Eu dei o nome de minha vida memorável. E lá sim tem todas as fotos. Só não tem aqui comigo para mostrar para vocês. Mas tem todas as minhas fotos de onde eu quero estar daqui 2, 1, 5 anos. Tudo que eu quero construir, o passo a passo. Tá tudo lá. Eu acordo, eu visualizo
e eu sei que eu tenho que trabalhar por isso aí. E daí, quando eu perco um pouco o foco, eu olho de novo, peraí, isso não tá me aproximando, tá me distanciando. Então, uma forma de imagens mentais, até para o planejamento financeiro, é interessante você fazer. Se você precisa de um financeiro, que provavelmente você vai precisar da parte financeira para chegar onde você quer chegar, visualize, priorize. Pronto. Exatamente, né? De preferência, contratem a Tiesca, depois me contratem, a gente fecha os sonhos com a parte financeira e ó, sucesso, né, Tiesca? Certo, tudo certo. Bem tranquilo. Exatamente, né? Exatamente. Então é muito importante que a gente tenha muito claro dentro da nossa mente aonde que a gente quer chegar e a gente traça esses objetivos, né? E aí eu coloquei aqui também, né, que a gente, para a gente alcançar esses objetivos, ter esse planejamento, né? Por exemplo, assim, tem muita gente que sonha com a liberdade financeira, né? Ah, de você fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro, porque geralmente, né, a maioria das pessoas é o contrário, né? Correndo atrás do dinheiro assim loucamente, porque eu tenho que pagar as contas no final do mês e papapá. Aquela loucura, né? Então, para que a gente faça o efeito contrário, para o dinheiro trabalhar para a gente e não a gente para o dinheiro, a gente precisa se planejar, porque nada vai acontecer se você não se organizar. Então, você traçar objetivos para que você consiga chegar a esse ponto lá. Buscar novas fontes de renda, investir em ações, investir em renda fixa que seja, investir em novos negócios, enfim, buscar alternativas dentro daquilo que vai combinar com o teu perfil, né? E que vai te trazer uma rentabilidade maior para que você consiga alcançar mais rápido aquele objetivo que você tem. Então é muito importante, né? Tudo isso tem que estar casado para que realmente, né, um planejamento financeiro ele seja efetivo, né? Todas as etapas elas são muito importantes, né? Para que a gente realmente consiga trazer resultados positivos e organizar verdadeiramente as nossas finanças, né? E aí eu coloquei aqui só um insightzinho, né? Que para quem está começando aí uma dica, né, para organizar suas finanças, uma das dicas básicas principais, claro que ela pode ser ampliada, mas uma dica é utilizar o método 50-30-20. E o que é o método 50-30-20? 50% do teu rendimento investir em despesas básicas, que é o que eu falei, água, luz, telefone, comida, despesas de sobrevivência. 30% em despesas variáveis, que é o salão de beleza, que é aquela janta com as amigas, que é aquela roupa nova, porque a gente também tem que trabalhar o nosso merecimento. E isso se encaixa nas despesas variáveis, né? Porque não faz sentido também você trabalhar o mês inteiro e guardar tudo porque tu vai realizar um sonho daqui 20 anos, né? Você também precisa saber aproveitar o que tu ganha hoje, né? Então, tendo um equilíbrio, a gente consegue encaixar tudo isso. E aí, 20%, né, dentro do método 50-30-20, 20% é para você investir naquele teu sonho, naquele teu projeto, naquela tua reserva de emergência, que também é importante, e doar, porque a doação também é muito importante, né? A gente precisa reservar um valor dentro dos nossos rendimentos para ter o hábito de doar, de ajudar o próximo, porque o dinheiro ele é energia. Então, quando a gente doa, ele volta, e ele volta em dobro, mas tu tem que doar com amor, né? Então, a gente também precisa trabalhar essa consciência. Com certeza. Maiara, eu notei um tópico aqui, você falou em investir em ações. Claro que talvez isso poderia ficar para uma próxima live, mas você tem como dar uma palheta ou você tem ideia de promover alguma live no teu perfil mesmo sobre investimento em ações? Porque eu acho que bastante gente tem curiosidade de saber como começar a investir, quais são os riscos, qual a maneira correta, como não perder tudo. Enfim, eu acho que seria uma temática bem interessante. Eu anotei aqui porque eu tenho curiosidade, tenho vontade de investir, mas eu confesso que eu tenho muito medo, né? Não sei como funciona esse mercado. Então, caso você tenha interesse, assim, se quiser abordar essa temática no teu perfil, eu ajudo a divulgar para ontem já. Vou anotar aqui então para mim lembrar então dessa sugestão de live.
Na verdade, assim, vou, né, falar um pouquinho então só sobre isso para a gente conseguir vencer todo o conteúdo. Mas assim, a parte de investir em ações não é uma parte que eu trabalho muito. Eu gosto de trabalhar mais a parte inicial, que é a questão da organização, de organizar as dívidas, enfim, do planejamento. Mas tu investir em ações é uma das coisas que pode te trazer uma rentabilidade muito boa e hoje está, né, muito falado, muito comentado aí, né, no mercado. Mas ele exige que você tenha um perfil, assim, você identifique primeiro qual é o teu perfil de investidor. Porque é muito complicado você entrar no mercado financeiro, dependendo da forma como você vai atuar. Então, primeiro você precisa analisar se você tem um perfil conservador, que é aquele das pessoas que têm medo de investir, né? Que eu também confesso que tenho um pouco de medo, né? A gente não acompanha o mercado todo dia, não, porque assim, as ações elas mudam a cada minuto, então você tem que estar ligado, né? Em cima disso, em cima do mercado, em cima da política, em cima de tudo que está acontecendo para que você consiga acompanhar. Mas se você tem um perfil conservador, você pode investir a longo prazo. Por exemplo, numa taxa Selic ou CDB, enfim, tem várias possibilidades que você pode investir para o teu dinheiro para resgatar em 3, 5 anos, sem você se preocupar. Você vai colocar lá e ele vai ter um rendimento mais ou menos parecido durante esses 5 anos e você não precisa se preocupar, ai, baixou a ação, eu tenho que vender tudo, e aquela loucura, e aquele entendeu? Então, para quem, né, tem um pouco de medo de investir, enfim, mas quer sair da poupança, porque hoje a poupança não é um investimento aconselhável, eu recomendo, né, um investimento nesse sentido. Mas para quem já é mais ousado, quem gosta de arriscar, né, você pode investir, né, tem os day trader, que é você investir e já vender as ações no mesmo dia, ou tu pode vender e acompanhar o mercado e vender daqui uma semana, daqui um mês. Enfim, existem várias possibilidades, né? Mas aí, que nem eu falei, você tem que estar mais atento ao mercado, você tem que estar acompanhando aí as variações, né? E muitas vezes é muito fácil de você perder dinheiro, né? Até vou recomendar para vocês aqui o livro do Tiago Nigro, que eu tô lendo ele agora, e ele fala assim, que o verdadeiro investidor, ele não é o especulador, que o especulador é aquele que compra hoje e vende amanhã, compra hoje e vende daqui a um mês, e vai aquela loucura e não sei o quê. Não, investimento precisa ser a longo prazo. Então, você vê uma empresa lá que está crescendo, que tem um potencial legal, você colocar suas ações lá e deixar elas lá. Ah, hoje baixou as ações, meu Deus, preciso vender. Não, não é isso. Investidor não é isso. Você precisa ter a paciência e a consciência de que o mercado é muito volátil, né? Que hoje a ação pode cair, mas daqui uma semana ela vai voltar a crescer de novo. Então, o teu dinheiro vai permanecer lá, né? E aí ele vai valorizar ao longo do tempo, mas não de um dia para o outro, não de hoje para daqui a semana que vem. Né? Então, existem várias coisas que você precisa analisar para você, né, entrar nesse mercado de ações. Você perceber o teu perfil primeiro, né? A Nath colocou aí muito bom esse livro. Nath, como administradora aí, tá na lista, né, das preferências. Não, realmente, até o perfil do Thiago é maravilhoso, né? Ele sempre tá postando conteúdo de muita qualidade, não adianta, É ótimo. é sensacional. Para quem quiser acompanhar o mercado financeiro, ele é a melhor pessoa. Eu super recomendo. Ele tem a plataforma Rico, que inclusive não cobra lá porcentagem. Ele estava com umas promoções lá que vale a pena dar uma analisada para quem tem interesse. Olha, eu sou de humanas, né? Nunca me aprofundei. Não vou dizer que eu não gosto, não vou me aprofundar, porque eu acho que é uma coisa necessária. E eu não é uma crença limitante, então não vou pronunciar isso. Mas, assim, nunca tive facilidade com finanças e com números, mas a gente pode se desenvolver. A gente tem a Maiara à nossa disposição, a gente tem o Thiago que está postando conteúdo, então, informação, conteúdo a gente tem, né? Mas essa questão dos investimentos em ações realmente me pareceu um tanto que complexa. Mas não é nada impossível, né?
Exatamente. Ó, gente, a gente nasceu sem saber falar, andar, e olha onde que a gente chega. Nada é impossível, gente. Nada é impossível. Basta ter foco e determinação e a gente saber onde a gente quer chegar, que a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Então é dedicação, né? Exatamente. Antes, eu não quis te cortar, mas quando eu perguntei o passo a passo do, da construção do planejamento financeiro, uma das questões que tu colocou por primeiro foi análise de perfil. E por incrível que pareça, uma das perguntas que eu tenho para te fazer é quanto à estratégia. Realmente, tu já me respondeu a pergunta, se varia de perfil comportamental para perfil comportamental, porque a gente sabe tem que vamos pegar os 4 perfis que eu trabalho: comunicador, executor, planejador e analista. Provavelmente quem tem o perfil planejador e analista tem muito mais facilidade do que um comunicador executor, que no caso, a minha predominância é comunicador executor. Então, tipo, eu entendo, compreendo, mas é aquela questão, não é um perfil comportamental que vai definir a tua personalidade pelo resto da vida, porque é aquela questão, nós somos seres mutáveis, então a gente consegue nós conseguimos nos adaptar às necessidades e as finanças também a gente consegue aprender, falo por mim, a gente tem que se dedicar, só se dedicar, como tu disse, a gente consegue aprender, consegue trabalhar. E outra, planejamento financeiro, organização financeira não é a mesma coisa que investir em ações, é bem mais simples, é bem mais fácil colocar em prática, então a gente consegue sim. Não adianta a E gente querer pular etapas, né, Tias? Que eu sempre digo não, assim, que a gente tem que ser um passo de cada vez, né? Não adianta eu chegar lá para você, hoje você me contratou. Então, vamos investir na bolsa, tu abre lá uma conta na corretora e vamos fazer isso, e tu baixa aquele aplicativo e daí tu investe lá e tu investe aqui. Não, não, eu não gosto de trabalhar assim. Não, não existe na verdade não possibilidade de dar funciona. certo, né? Na verdade, não funciona. Você querer fazer tudo ao mesmo tempo não funciona. Primeiro, porque você tem. Se você não tiver que começar do zero, você vai ter que adquirir e infiltrar toda a informação na tua mente. E se você colocar tudo de uma vez só, não vai ficar nada. Então, tem que ser passo a passo, pontinho por pontinho, até chegar e formar aquele grande propósito, atingirmos o nosso grande propósito, que eu gosto tanto de falar em propósitos. E, Mayara, assim, para encerrar, 2 pontos. Planejamento financeiro em época de pandemia. Como é que você Hum. visualizou a questão financeira nesses últimos meses, nesse último ano? E você acha que a crise já passou ou ela ainda está por vir? Bah, pois é, se eu tivesse uma bola de cristal, né, Tiesca? Seria eu a pessoa mais milionária do mundo hoje, né? Com certeza. Mas realmente, na verdade, o mercado financeiro, enfim, a economia é um desafio muito grande para a gente, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer hoje. Na verdade, ninguém nem imaginava, né, vir um período tão turbulento, né, como esse da pandemia aí na nossa vida, né, que fez a gente mudar totalmente a forma da gente ser, a forma da gente agir, a forma da gente se relacionar e a forma como a gente lida com as finanças principalmente, né? Então a gente viu aí muita dificuldade, né, das pessoas. Quem não tinha um planejamento, quem não tinha uma organização, passou, viu a coisa preta aí, né? E isso é muito triste, né? Porque a gente não tem essa educação financeira muitas vezes, né? É um tema que a gente costuma falar que deveria ser ensinado ainda na escola, né? Para os pequenininhos, né? Para que desde pequenininho eles já tenham consciência de por que é importante guardar, por que é importante investir, né? De você rentabilizar, buscar formas de ampliar aí os teus rendimentos para que você, quando vier, né, um problema como esse, por exemplo, você tá mais tranquilo e você passar por isso assim sem tanta dificuldade, né? Então, o que eu queria falar? Olha aí, só quero fazer uma menção aqui ao psicólogo Sérgio Miller, né? Prazer ter você aqui com nós. É o marido da minha mentora, né? Da Pro Juscelia. São 2 pessoas aí maravilhosas também que fazem um trabalho excepcional aí na internet, que a gente acompanha muito eles e tem muita gratidão por todo o conteúdo que eles compartilham com a gente. Mas Eu voltando sei então a falar. bem-vindo.
Seja Oi? bem-vindo e agora você me deixou curiosa, né? Vou ter que seguir as pessoas para conhecer o conteúdo, né? Ah, sim, eles são ótimos. Inclusive, eles lançaram um curso sobre as emoções, né? Aí eu acho que começou segunda-feira, né? Mas, enfim, quem quiser saber mais informações, sigam eles lá, Progisélia Pires e o Sérgio Miller, né? Psicólogo, trabalham em conjunto aí, muito legal o trabalho deles. Já fiz uma propaganda aqui, né? Mas, enfim, né? Então, sobre a questão da pandemia, né? Eu acredito que, assim, pode ser que a gente passe ainda por mais algum período, né, de dificuldades, assim, né? Mas eu acredito que vai começar a melhorar, né? Agora já surgiu aí a questão das vacinas, então já começou o pessoal, né, ser vacinado, devagarinho vai chegar, né, mais coisas aí e que vai possibilitar que a gente comece a voltar, né, a ter uma vida mais ativa, digamos assim. Porque uma vida como era antes, eu acredito que não vai ser. Porque eu gosto muito dessa parte mais, digamos assim, filosófica, mais espiritual, né? Da questão da pandemia, que eu acho que ela veio para trazer grandes transformações, trouxe sim algumas dores, algumas perdas, mas tudo veio para nos mostrar a ser diferentes, né? A questão do próprio consumismo, né? Era uma coisa muito exagerada, aquela necessidade de ter tudo, de comprar tudo, de buscar tudo, e você tem que ter Nós isso e você tem que ter precisávamos da tudo. pandemia. Oi? Eu procuro dizer, eu sei que pode parecer assustador, as pessoas ficam me olhando meio de atravessado quando eu falo, mas nós precisávamos passar pela pandemia para Exatamente. crescer, para entender muita coisa, para aprender a viver as relações dentro de casa. Quantas pessoas não conseguem conviver dentro de casa e tipo, se sentiram sufocados com os próprios pais, com os próprios companheiros. Então, a pandemia veio nos mostrar que nós estávamos virando literalmente robôs e a gente precisava voltar a viver esse contexto humanizado. Então, sou suspeita a falar desse lado filosófico, porque realmente eu vejo quase tudo com um lado positivo. E por mais que a gente tenha tido perdas, a pandemia acho que trouxe muito valor para a vida, no Com contexto certeza. completo. Com certeza, trouxe muito crescimento, né? E é importante. Eu gosto sempre de olhar cada dificuldade que surge na nossa vida como um aprendizado. O que que isso veio me mostrar? O que que isso veio me trazer? O que que eu vou ter que amadurecer aqui, né? E aí, né, voltando aqui à parte das finanças em relação à pandemia, eu acredito assim que a pandemia ela fez a gente olhar para como a gente lida com as nossas finanças, além de toda a parte emocional, né? Porque, como eu falei, quem teve um controle sobre as suas finanças, um equilíbrio, né, já tinha se preparado como reserva de emergência, mesmo não querendo ter, mas a gente tem que ter uma reserva de emergência porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã, por exemplo, você é autônomo, né? Você é lá pedreiro, digamos assim. E amanhã você quebrou uma perna e isso vai te impossibilitar de trabalhar. E aí, quantos dias, quantos meses você vai poder sobreviver sem ter a tua nova entrada de dinheiro? Por quanto tempo você vai conseguir se equilibrar dentro das tuas finanças, né, com aquele dinheiro que você tinha guardado? E a pandemia foi a mesma coisa. Quem tinha essa organização financeira, quem tinha esse planejamento, conseguiu passar com mais tranquilidade. Mas quem não tinha passou muita dificuldade. E aí, graças a Deus, as pessoas se ajudaram muito, teve muita doação, teve muito trabalho aí, né, que as pessoas fizeram para se ajudar. Então, eu acho que isso também é um propósito legal e que também fez as pessoas desenvolverem esse lado da doação, né? Mas como dica financeira, eu digo para as pessoas, tenham uma reserva de emergência, porque a gente nunca sabe qual o momento que a gente vai passar ali na frente. Pode ser que amanhã a pandemia passe, mas pode ser que ela venha muito mais forte daqui a um tempo, daqui 2, 3 meses. E aí, você está preparado? Vamos começar a se preparar hoje, né? E a segunda dica que eu quero dar é você evitar gastos desnecessários.
Porque, que nem eu falei, a questão do consumismo. Hoje o mercado, a mídia, enfim, eles te instigam a comprar, comprar, comprar. E você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Mas você tem que ver se realmente você precisa disso. O que é o essencial para você sobreviver? E o que é futilidade? Né? Então, você tentar controlar o máximo possível para evitar esses gastos desnecessários e aí sim você poder criar aquela reserva de emergência, criar aquela reserva para você investir nos seus sonhos, criar, né, aquela reserva para você comprar aquilo que você deseja, enfim, né? Olhar para onde estão indo as suas finanças e fazer assim um realinhamento, né? É muito importante. E aí também a questão da pandemia fez muitas pessoas se reinventarem. A Diva colocou aí que conseguiu economizar mais na pandemia. É isso aí, né, Diva? Eu acho que a maioria das pessoas conseguiram economizar e eu não vi ninguém falar que morreu de fome porque não pôde sair na pandemia, né? Não deixou de ter a sua comida, seu prato na mesa, né? Não deixou lá de fazer as suas necessidades básicas, enfim, das coisas básicas que precisa, né? É questão de se organizar mesmo, né? De ver o que é que você estava gastando. Você estava, muitas vezes, investindo o teu dinheiro em coisas que você nem vê, né? Então, a pandemia fez a gente ter essa nova consciência em relação aos nossos gastos, né? E aí, então, a questão de se reinventar, né? Muitas pessoas, elas tiveram que buscar novas alternativas de fonte de renda, né? E isso também é importante, porque você, às vezes, se limita. Eu sou, né? Eu tenho lá meu salário, R$ 1.200. Mas, nossa, R$ 1.200 é pouco, mas meu chefe não me dá um aumento, ou não sei o quê. Cara, vai fazer outra coisa, vai vender Avon, vai vender docinho, vai fazer aquilo que tu gosta, né? A gente precisa se reinventar. Só se for vender o Avon, não compra todos os produtos, todo o teu salário em produtos, tá? Se for fazer docinho, não come todos os insumos antes de pegar os doces, tá? Por experiência. Exatamente. Exatamente, né? É para fazer para tu ter mais dinheiro no bolso, não para tu gastar tudo com as coisas que tu vai vender, né? Exatamente, não, daí não tem como. Mas a gente tá no tempo, eu não tenho controle do tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Temos mais 6 minutos. Não, eu só vou fazer um comentário, assim, não precisamos aprofundar, mas tu comentou da questão das finanças ainda na escola. Eu acho que não só para eles entenderem a importância do porquê economizar, mas antes de tudo saber a importância de onde vem o dinheiro. Porque as gerações que estão vindo, elas não sabem receber um não quando pedem um produto que está top de linha. A coleguinha ganhou um caderno de última geração que é super popular. Eu também quero. Meu pai não me deu, eu não gosto mais do meu pai. Eu acho que o planejamento financeiro, a educação sobre finanças também ensina sobre saber de onde o dinheiro vem. E isso é muito importante para que a gente saiba dar valor ao que a gente tem e que a gente saiba trabalhar para se ter mais. Que a gente não vê isso. Você comentou que começou a trabalhar fora aos 14 anos. Eu tinha 12 quando comecei a trabalhar fora cuidando de uma criança. E por que eu comecei? Na época, foi bem essa questão de coleguinha. Era a época dos cadernos com cheiro de chocolate. E todo mundo tinha. Eu quero meu caderno com cheiro de chocolate. E minha mãe disse, não, tu vai trabalhar. E eu fui. E a primeira coisa que eu comprei com o meu salário foi o dito caderno com chocolate. Mas assim, eu sei quanto que custou. E foi muito mais do que o preço dele. Porque custou acordar cedo, sair lá do rincão onde eu morava, vir para Água Santa e só depois a gente se mudou para cá. Então, eu acho que o entendimento do que é a educação financeira ensina muito mais sobre de onde vêm as coisas do que como obter as coisas. Exatamente, é verdade. É isso. Quando tu falou em infância, assim, eu tive que fazer esse gancho com as crianças de hoje em dia, porque, gente, eu já presenciei cenas de crianças jogando no mercado e eu fico pensando, meu Deus, na minha época, minha mãe me deixava no mercado, me atorava, não. Tem, exatamente. E vem do exemplo, muitas vezes, né? Essa educação financeira não é só a responsabilidade da escola, é a responsabilidade dos pais também, né? Saber educar, saber dizer não,
né? Tudo isso vai gerando consciência na pessoa, na criança desde pequeno, né? A gente precisa moldar, né, as crenças, né, desde pequeno, assim, da importância da valorização do dinheiro, de, se você não comprar isso, a gente pode fazer aquilo. Enfim, são várias coisas aí que você já tem que construir desde pequenininho para que reflita lá na vida adulta depois, né? Tanto as crenças positivas quanto as crenças negativas, né, Tiesca? Tem muita coisa aí para ser trabalhado desde da época, né, infantil aí para a gente trabalhar com as crianças, né? E a questão dos pais, a gente comentou na live de ontem, eu e a Ana, muitos dos pais não conseguem dizer não, porque vem nos filhos a extensão dos seus desejos não realizados. O que eu não tive, meu filho vai ter, e não sabem dizer não e acabam perdendo a autonomia, e daí os pais passam a fazer papel de filho e o filho se torna o pai ou a autoridade da família. É. Então, se os pais não têm educação financeira, como vão passar para os filhos? Estamos lascados, né, mãe? Não. Na verdade, assim, os pais têm a condição de buscar conhecimento hoje, se não tem uma crença financeira boa, né? A gente está trabalhando, inclusive, lá na semana Libere Seu Mindset Milionário, para que hoje, eu, você, qualquer um, a gente tem muitas crenças, muitas coisas negativas ainda em relação ao dinheiro, mas a gente tem o poder hoje de buscar conhecimento, de buscar mudar as nossas crenças, as nossas relações com as finanças. E aí, a gente pode não ser 100% hoje, mas a gente já pode ser uma sementinha para quem está vindo lá amanhã. A gente não precisa ser perfeito, né? Mas a gente tem que querer ter força de vontade para querer melhorar. É isso que é o mais importante. Mudar o nosso mindset, né? Mudar a forma como a gente pensa. Se policiar, se cobrar, se disciplinar se for preciso, né? Para que a gente consiga mudar aquilo que precisa ser mudado para que a gente possa mudar a nossa realidade financeira. Começar um pouquinho por vez, Mayara, é simples. Só o fato de você começar já é um grande passo, porque a maior parte das pessoas tem uma incapacidade de sair da zona de conforto. É mais confortável ficar no que a gente está, né? Do que É mais aprender, do que mudar. E daí É mais só vamos. confortável reclamar, se vitimizar, né? Exatamente. Mas isso é curto prazo, né? Quem tem esse conhecimento sabe que a curto prazo é maravilhosa a zona de conforto. Mas a médio e longo prazo, como é que você vai se manter na zona de conforto? Ela não é uma zona estável, ela não te dá estabilidade, de sobrevivência. Exato. Mas enfim, se nós fôssemos falar, como eu já disse, Para as próximas lives, né? Já vimos que temos muito conteúdo aí para trabalhar junto. tem duas ceresole aqui falando, gente. Duas ceresole. A raça é boa, né? Faladeira. Comunicadoras. A gente poderia virar coach de comunicação, né? Tá bom, por aqui. Mas, Não, aqui na área não é essa. não, a minha pode ser futuramente, assim, mas eu acho que eu preciso de mais experiência. Não para falar, mas comunicar de maneira assertiva. Acho que todos temos para melhorar e Exatamente. eu gosto da área que eu estou trabalhando agora, que questão de mindset, de crescimento, questão de autoconhecimento, questão de motivação, quebra de crenças limitantes. Eu acho que antes de a gente querer ser um profissional de sucesso, a gente precisa ser uma pessoa de sucesso internamente. Então, o meu foco é trabalhar o nosso interno para depois pensar no nosso externo. Que, como eu comentei antes na live de vocês, nosso externo é reflexo do nosso interior. Então, Com vamos certeza. continuar trabalhando isso, depois a gente fica tudo equilibrado, né? Mayara, Exatamente. Nas finanças também, né? muito, muito, muito obrigada. Eu acho que você tem muito a agregar ainda. A live de vocês vai até quando? Vai até o final de semana. Até domingo. Uhum. Todo dia Nossa, até domingo às 19 horas. ótimo, ótimo. E olha só, gente, conciliamos o horário. Nós estávamos com medo que não fechasse o horário aqui, porque a minha semana ficou junto com a semana dela e deu tudo certo. Então, Exatamente. participe das lives lá da Mayara. Muito conteúdo aprofundado, né? Porque a gente sabe que uma live a gente não consegue falar tudo sobre planejamento financeiro, sobre finanças, que é um tema complexo, um tema amplo. Então, elas estão dando um show naquela aula e eu tenho 27 segundos para encerrar essa live.
Muito Obrigada obrigada, pela gente. oportunidade. Me sigam lá, gente, no Instagram. Tirem um print e marquem gente, ó. Beleza, gente. É isso aí. A live vai se encerrar em Obrigada. 9 segundos e até mais, gente. A gente conseguiu Até. esperar um tempo.